Educação à distância, mudando realidades. Olá, acadêmicos! Sejam bem-vindos à disciplina de Didática na Educação Profissional e Tecnológica do curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade EAD. Me chamo Maranei Roers Penha, sou uma mulher branca de cabelos claros, estou trajando um macacão verde musgo e calçando uma sandália preta. Ao fundo eu tenho uma plotagem branca com os dizeres EAD mudando realidades em cor verde e a meu lado a intérprete de Libras. Enquanto professora, eu sou licenciada em Geografia e Pedagogia, sou mestre em Geografia e doutora em Educação, Ciências e Matemática. Na nossa aula de hoje, aula 4, nós vamos tratar dos conceitos na EPT. Então vamos lá. Temos como objetivo da nossa aula sobre conceitos na EPT reconhecer os fundamentos teóricos e práticos da didática aplicada à educação profissional e tecnológica. Observem que é didática aplicada à educação profissional e tecnológica. Essa é a diferença. Quais são, então, os conceitos da EPT? Um dos conceitos da EPT é o trabalho como princípio educativo. O outro conceito discutido na educação profissional e tecnológica trata-se da formação integral ou omnilateral. O terceiro conceito, politecnia. Esses três conceitos que vão nortear nossa aula de hoje. O trabalho como princípio educativo, ele é entendido como um princípio retomado da escola humanista, cujo objetivo era desenvolver em cada indivíduo a capacidade de pensar e dirigir a própria vida. O princípio educativo, aqui o trabalho com o princípio educativo na EPT, ele vai beber nas fontes da escola humanista, a capacidade de pensar de cada sujeito para dirigir a sua própria vida. O trabalho como princípio educativo, de acordo com Frigoto, Ciavata e Ramos, eles trazem essa contribuição dizendo que o trabalho com o princípio educativo deriva do fato de que todos os seres humanos são seres da natureza e, portanto, têm a necessidade de alimentar-se, proteger-se das intempéries e criar seus meios de vida. Ou seja, o que os autores trazem como contribuição é dizer assim: todo homem precisa de um trabalho e esse trabalho o sustenta, o mantém, ou dá condições para que ele tenha uma vida. Então, é nessa concepção que eles discutem o trabalho como princípio educativo, que o trabalho é inerente da ação do homem. E complementam que é fundamental socializar desde a infância o princípio de que a tarefa de provar a subsistência e outras esferas da vida pelo trabalho é comum a todos os seres humanos, evitando-se desta forma criar indivíduos ou grupos que explorem e vivam do trabalho dos outros. O que os autores dizem? Que se o trabalho é inerente da ação do homem, é inerente do homem, da humanidade, então que nenhum homem deva explorar o trabalho do outro, que a gente seja coerente nas relações sociais entre os homens. É essa a defesa dos autores Frigoto, Ciavata e Ramos. Ainda o trabalho como princípio educativo para Saviani, a essência do trabalho educativo consiste no ato de produzir, direta e intencionalmente em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida, histórica e coletivamente pelo conjunto de homens. Saviani, ele vai trazer a contribuição do trabalho como princípio educativo no âmbito escolar. Então ele vai dizer assim, que tudo aquilo que existe de produzido na sociedade, pelos diferentes autores, pelos diferentes filósofos, diferentes estudiosos, que ele precisa ser utilizado em prol do processo de ensino dentro do âmbito educacional. Então, a contribuição de Saviani ela é verticalizada no âmbito da escola com relação ao trabalho como princípio educativo. E a formação humana
integral ou omnilateral, o segundo conceito que a gente vai discutir aqui da EPT. A omnilateralidade diz respeito à formação integral do ser humano, desenvolvido em todas as suas potencialidades, por meio do processo educacional que considere a formação científica, tecnológica, humanística, política, estética, com vistas à emancipação das pessoas. Aí essa contribuição é do próprio país nosso, né, que tem uma discussão nesse sentido. Agora, se a Vata, ela vai dizer que formar um ser humano na sua integralidade física, mental, cultural, política, científico, tecnológico, é a definição para uma formação integral ou omnilateral. Ainda com relação à formação integral ou omnilateral, a omnilateralidade diz respeito à formação do sujeito, do ser humano, nas dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura. O trabalho compreendido como a realização humana inerente, o sentido ontológico, inerente à natureza do homem, e como prática econômica, sentido histórico associado ao modo de produção. Então, observa que essa concepção de educação omnilateral, ela está vinculada com o trabalho como princípio educativo. São conceitos que vão orientar a condução de uma sociedade. É uma forma de conduzir um processo social. Então, uma formação omnilateral ela é uma formação holística, em que o sujeito tem apropriação dos diferentes conhecimentos que estão disponíveis socialmente para a humanidade. Ainda com relação à formação integral, a ciência e a tecnologia compreendidas como conhecimentos produzidos pela humanidade e que possibilitam contraditórios, avanço das forças produtivas e a cultura que corresponde aos valores éticos, estéticos e políticos. São orientadores de normas de condutas da sociedade. Assim, a gente passa para o conceito de politecnia. O terceiro conceito da EPT. A politecnia supõe uma nova forma de integração de vários conhecimentos, que quebra os bloqueios artificiais que transformam as disciplinas em compartimentos específicos, expressão da fragmentação da ciência. Nessa concepção, evidencia-se que conhecer a totalidade não é dominar todos os fatos, mas as relações entre eles, sempre reconstruídas no movimento da história. Essa definição é da autora Quenzer. Quenzer traz essa contribuição das discussões de todos os conceitos da EPT. E aqui a gente trouxe a contribuição dela na politecnia, que é uma contribuição que a gente não se apropria apenas de um determinado conhecimento, mas que a gente tenha a noção do todo, que a gente tenha a noção daquilo que ela denomina de totalidade, dos saberes, dos conhecimentos. E é nessa concepção que os conceitos da EPT são trabalhados e que a gente busca implementá-los dentro do âmbito escolar. A noção de politecnia se encaminha na direção da superação da dicotomia trabalho manual, trabalho intelectual, entre instrução profissional e instrução geral. Essa definição é do autor Saviani. Houve um tempo na sociedade que determinados conhecimentos eram destinados a determinadas classes e outros conhecimentos a outras classes. Determinados estudantes eram ensinados para governar e outros estudantes eram ensinados a ser governados. Então havia uma dicotomia, havia um corte. Uns estudavam para algo, outros para outra finalidade. Então, a politecnia discutida aqui não é no sentido de muitas técnicas, mas sim nessa quebra dessa dicotomia entre o trabalho manual e o trabalho de pensar, entre a instrução profissional e a instrução geral. Eu posso ter conhecimentos gerais e conhecimentos técnicos. Então, por exemplo, quando o meu aluno cursa curso técnico de eletrotécnica, ele vai ter conhecimentos gerais da base comum, história, geografia, português, matemática, e ele vai ter conhecimentos da área técnica, de como ele vai trabalhar na profissão de eletricista. Então é isso que a politecnia
proporciona. É nessa concepção que se tem politecnia aqui enquanto conceito da EPT. Então, a politecnia, ainda com Saviani, diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos, das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho moderno. Então, Saviani traz essa contribuição com relação à politecnia. Politecnia pensada agora dentro do currículo, no âmbito da sala de aula, no âmbito da escola. Como ele se apresenta para nós? Então, o currículo integrado, pautado em princípios filosóficos, epistemológicos, pedagógicos da politecnia e da formação omnilateral, preocupado com a problematização do sentido ontológico inerente do homem e histórico da produção da ciência, daquilo que a sociedade já criou, já inventou, já produziu, e da cultura de cada povo e do trabalho, pauta-se essencialmente no trabalho como princípio educativo, na pesquisa, como princípio pedagógico e na interdisciplinaridade e contextualização como condições básicas para uma educação de qualidade, social e emancipatória. Dentro desse conjunto é que se insere os conceitos da EPT. É por meio desse contexto dos 3 conceitos da EPT, que junto com a politecnia, eu tenho aqui um currículo integrado que me permite que todos os conceitos, politecnia, trabalho como princípio educativo, omnilateralidade, possibilitam um processo de ensino que garanta ao nosso aluno aquilo que se espera de um cidadão, de um sujeito que dê conta de lidar com as distintas especificidades da sociedade. Aqui as nossas referências, mais um pouquinho de referências e um bom estudo a todos e até a nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.